Sejam bem-vindos a mais um Ambiental Podcast. Hoje a gente tem um convidado, um querido, que eu já tive a oportunidade de estar em diversos setores na vida do direito ambiental, do meio ambiente no estado de Sergipe. Quem é, Alberto? Se trata de Samir Souza Felipe, muito conhecido, é uma pessoa que tem uma trajetória já no meio ambiente aí consolidada, né, em Sergipe e fora de Sergipe também. Ele é secretário executivo da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Ações Climáticas, foi secretário já também de Meio Ambiente e Socorro, é biólogo de formação, tem especialização em gestão pública. E o tema hoje, aqui a ser abordado por ele, será, na verdade, uma conversa aqui que nós teremos, será sobre governança, né? Governança ambiental no âmbito do setor público. Samir, esteja à vontade para tecer suas primeiras considerações. Primeiramente, agradecer o convite, né, Robéria? Como já foi colocado na introdução, a gente já teve em várias situações diversas, né, dos vários lados que o meio ambiente e a gestão ambiental e a política ambiental permite, né? Doutor Alberto também, muito obrigado pela referência, né? Então, já tem alguns anos, né? Desde o início, quando eu iniciei estagiário lá na Andema, né, já são 22 anos nessa área ambiental. Então, sou funcionário de carreira da Secretaria de Estado do Meio Ambiente da Bahia, né? Na verdade, estou retornando às minhas origens aqui em Sergipe, então já passei por consultor, já tive cargos, já estive à frente do executivo, tanto municipal, agora estou também colaborando no executivo estadual novamente, né? Num cargo de gestão. E estou aqui para a gente fazer essa conversa sobre governança ambiental, apresentar os pontos, a importância de a gente trazer também esse tema para o debate ambiental. Depois eu vou querer saber um pouquinho da COP30, logicamente, né? Porque ele esteve lá e a gente depois, lá pro final, a gente vai dar uma puxadinha pro COP30. Alberto, pode começar. Eu iniciaria, assim, basicamente, né? Por uma tentativa aí, obviamente vai se diferenciar. Samir é autoridade nisso. Fala-se em governança, fala-se em gestão ambiental. Como diferenciar esses dois termos aí no âmbito da administração pública, né? Fundamentalmente. O que é governança, o que é gestão? Para o público é interessante. Exatamente. É importante assim, a gente colocar a questão de quando a gente pensa muito em gestão ambiental, a gente tem uma parte muito técnica, né? Então, se faz gestão ambiental há muitos anos. Então, porque você tem técnicos bastante qualificados em todas as esferas, né? Tanto municipal, hoje em dia, a gente já tem muito técnico qualificado, muitas prefeituras. A gente não pode ficar fechado em Sergipe, mas se a gente pensar em Brasil, você tem corpos técnicos qualificados. Os órgãos estaduais têm um histórico muito grande, com corpos técnicos, com profissionais muito qualificados, o IBAMA, ICMBio, mas quando a gente pensa é uma gestão muito técnica, então ela é voltada a soluções técnicas, né? Então a gente pensa a política de uma forma muito técnica. Quando a gente parte para a parte de governança, isso é fundamental para que a gente tenha efetividade na implementação das políticas, né? Então a nossa política nacional de meio ambiente, a nossa própria Constituição, o artigo 225, ele traz o meio ambiente de uma forma muito transversal e muito holística. E a gente, por muitas e muitas vezes, a gente tem dificuldade de encaixar esse conceito mais transversal em uma pauta muito técnica. Então, quando a gente fala em gestão ambiental, muitas vezes a gente está voltado à parte tecnicista. Mas você não consegue atingir o objetivo na ponta se você não pensar em governança. Se você não envolver os atores, se você não tiver arranjos de governança, principalmente setor produtivo, sociedade, né? Eles são fatores fundamentais para que a gente consiga, de fato, executar toda essa política ambiental, que a gente tem muito tema dentro da política ambiental. A gente sabe que tem a política de recursos hídricos, que é uma política que tem um viés à parte, mas que está totalmente envolvida. A gente tem resíduos sólidos. A gente tem agora a questão das ações climáticas e mudança climática, que entrou fortemente, né? Então, a gente tem muitos temas, gestão de unidade de conservação. Então, tecnicamente, a gente tem um arcabouço muito robusto, inclusive um arcabouço jurídico, né? Muito interessante. Várias políticas setorizadas de saneamento e uma série de ações ambientais, mas muita gente falta efetivar por governança. Se a gente não constrói esses sistemas de governança, a gente não consegue ter a efetividade dessa parte técnica.
é um andar de cima aí, vamos chamar assim, a governança em relação à gestão. A gestão é mais operacional, posso dizer assim, e a governança é mais elaborativa, vamos dizer assim, ou mais... Na verdade, a governança é que ela garanta a execução das políticas. Então, na verdade, ela não seria nenhum andar de cima, ela seria o prédio todo. Né? É aquela questão, muitas vezes, vamos pensar num condomínio, né? Aí você tem uma contratação que é técnica para resolver no condomínio, mas ela acaba desagradando o apartamento A, apartamento B. Então a governança seria esse grande condomínio, esse grande... e fazer com que de fato você consiga ter efetividade, porque se você der, dando voz, cada um vai ter o seu viés, né? Cada um tem a parte que acredita que aquilo é o correto. Mas você tem que ter um sistema de governança onde você consiga, de fato, manter a sustentabilidade e a produtividade e manter uma segurança jurídica e técnica da execução dessas ações. Quais são os maiores desafios? Eu acredito que justamente é estabelecer esses sistemas de governança, né? Onde a gente consiga colocar todos os atores na mesa e eles entendam a parte que lhes cabe no sistema. Eu brinco, às vezes, né, em algumas palestras, em algumas rodas de conversa, que o 225 ele é um artigo tribalista, né? Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo é meu também, né? Daquela música, porque ele determinou que era dever de todos, direito de todos, e muita coisa ficou em aberto nisso. Se a gente pensar em outros sistemas, né, da política nacional, como o SUS, ou até o sistema de educação, você tem muito bem definido a questão dos atores e o limite de cada ator. E a gente que está muito tempo nessa seara ambiental, a gente sabe que a gente não conseguiu definir. A 140 tentou, né? Trouxe alguns regramentos, mas a gente efetivamente não conseguiu. Então, acho que a dificuldade que a gente tem de estabelecer governança é entender o papel de cada um. Aí você pode pensar, mas existem os conselhos, os colegiados, né, os comitês, que trazem a sociedade, trazem o setor empresarial para participar. Mas muitas vezes a gente entra em uma outra questão, a crise de identidade, né? Porque muitas vezes os atores que estão ali esquecem que eles estão representando uma classe. E eles passam a fazer mais parte de um poder executivo num Estado estabelecido e não entendem a questão da governança. Então, é por isso que é muito importante trazer esse debate da governança. Que entendam como construir sistemas. Não é que precisa ser o sistema, o CIRNAMA e a governança do CIRNAMA, mas não, localmente, para um empreendimento, que o próprio empreendedor entenda a parte que lhe cabe a ele na governança, que o órgão fiscalizador não tem, e o fiscalizador licenciador não vai ter como estar 24 horas dentro da atividade dele, né, regrando, mas que ele entenda a importância dele, ter o cuidado com o meio ambiente, dele comunicar com a sociedade entenda também qual é o papel dela para cobrar, não é cobrar por cobrar porque eu quero benefício para mim, mas cobrar para que aquilo funcione, a produtividade continue, a sustentabilidade se mantenha. Então, acho que o maior desafio é esse. É o desafio de conciliar governança e clima. Governança e clima. Eu acho que pior. Talvez seja o maior desafio. Maior ainda, porque aí você sai completamente das esferas locais, porque você sabe que o clima ele não tem fronteira. Né? Então a gente parte, né, seria a governança do clima seria a governança ambiental total, né, de todo o planeta, porque a gente sabe que em qualquer interferência, em qualquer setor, em qualquer área do planeta, ela vai impactar. É um efeito borboleta, né, se pensar em uma literatura mais consolidada, seria um efeito borboleta. Então, o clima ele é muito mais complexo, porque você não resolve ali, né, eu não vou resolver no município, eu não vou resolver naquele bairro, eu não vou resolver aquele empreendimento. O clima ele vai ter interferência e ele vai impactar, independente se você está ou não fazendo parte do problema, né? Porque uma alteração na Europa ela vai impactar uma ilha no Pacífico Sul que não está nem sabendo o que está acontecendo, a queima de carvão mineral, por exemplo, nas fornalhas, e ela vai estar sendo impactada ali por um aumento do nível do mar, por uma mudança de ciclo de corrente marinha. Então realmente é o desafio. É um desafio. Né, Alberto? Eu vi, você comentou aí, passando assim, a Constituição, o artigo 225, que na verdade, um capítulo, né? Porque é um artigo, mas é um capítulo. É um capítulo composto por um artigo. Mas é curioso, assim, eu tentando transpor aquele conteúdo ali, conceitual, vamos chamar assim, do artigo 225 para a questão de governança. Diz lá no artigo 225
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se, é aí onde eu quero entrar, na parte final do CAPT, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de preservar, proteger e preservar o meio ambiente. Não é assim? Pois bem, quando a Constituição diz isso, né, ela, no meu entendimento, ela está colocando em pé de igualdade poder público e coletividade. Senão, ela faria a distinção, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de proteção e preservação do meio ambiente. Então, estão em pé de igualdade. Só que, em relação ao poder público, ela ainda discrimina ali nos parágrafos ali do artigo alguns instrumentos de execução, né? Desce a detalhe, por exemplo, de falar de EIA-RIMA, né? Por exemplo, tal, falar de mineração, de PRAD e tal, recuperação de área degradada, enfim. Mas em relação à coletividade, ela não faz nenhum tipo de abordagem e nem deveria fazer, no meu entendimento, porque senão não seria uma Constituição, seria uma lei ou uma norma menor. Então, ela não poderia, não deveria descer esse detalhe. Então, dá a impressão de que a coletividade, a sociedade civil organizada, só tem o direito de cobrar do poder público. Seja lá a governança, seja a gestão ambiental. E não é assim. Aí eu lhe pergunto, como dar efetividade à coletividade para que ela também contribua? Essa seria a ideia. Na gestão, ou na governança ambiental. Então, por mais clichê que possa parecer, isso vai passar muito por educação ambiental. Né? E em alguns espaços a gente já vem conversando sobre priorização ambiental. Porque tem espaços que a gente leva a educação ambiental, mas não é mais o momento, não é que não seja o momento, mas a gente já tem que passar pela responsabilização e priorização ambiental. Então, a gente tem que chegar, e acho que espaços como esse, podcast, né, acho que é importantíssimo para que a gente possa e viralizar, porque hoje em dia tudo é rede social, e sensibilizar, na verdade, a coletividade, e que ela entenda que essa briga, e aí voltando um pouco à fala do artigo, você vê a quantidade de questões tecnicistas que vem depois do CAPT, né? Então é nesse momento que a gente tem esse afastamento, mas é fundamental que você tenha a governança na base e que também se entenda como fazer, e a gente aí, enquanto poder público, como agente público e a parte da educação ambiental, a gente tem um papel fundamental de viabilizar a participação social, né, e que o controle social, que isso é fundamental em qualquer processo ambiental, mas que também você capacite e demonstre como isso pode ser feito. Eu acho que isso é um grande desafio dos sistemas e arranjos de governança. Né? Cada um entender de fato seu papel, até onde você vai e como você pode contribuir, principalmente qual é a sua obrigação dentro disso. Porque a gente fala, a questão da educação, a gente escuta muito essa cobrança quando a gente está no setor público. Vocês deviam fazer mais campanha de educação ambiental. Você devia colocar uma placa aqui. Você devia sinalizar. Mas veja, boa parte dos atores já teve acesso à informação. E a gente tem isso. Já tem vários estudos, vários levantamentos que a informação, ela é compartilhada. Ela chega, mas a pessoa não tem pertencimento quanto àquilo, porque ela acha sempre que é obrigação do público. Né? Então, Dr. Eduardo Matos, até inclusive, né, que é um baluarte no nosso estado, ele publicou até no Instagram dele recentemente, né, o pessoal limpando a praia após o Réveillon, né, e ele trazia muito isso, que o cidadão ele vem e ele acha que ele pode jogar aqui o que ele quiser, o lixo que ele quiser, e vai embora, e o poder público que se vire para recolher, né? Então a gente passa muito por isso ainda. Então a gente tem esse desafio, essa dificuldade, mas a gente não pode
não pode parar, né? Não pode A gente sempre faz reuniões com o pessoal da educação ambiental, da comissão, né, de educação ambiental, e assim, muitas vezes a gente sente até um desânimo. Não, mas não, mas eu recebi é pior. aqui, né? Ah, você recebeu o Beli aqui. A Beli trabalha lá com a gente. Então, Beli, às vezes, ela chega e fala, não, Beli, calma. Ela fala, eu também gosto de conversar porque você sempre me acalma. Eu falo, não, calma, eu sei que é complicado. Muitas vezes a gente não consegue passar o entendimento real de qual é o objetivo da educação ambiental, né? Que muitas vezes se confunde com isso, é fazer folder, é fazer panfleto, não, a gente tem que partir para um ponto maior mesmo de inserção e que as pessoas coloquem isso como uma prioridade, né? Isso tem que ser uma prioridade. Né? Por exemplo, quando a gente vê a questão da própria educação para a saúde pública, não sei o que, as pessoas já têm uma consciência maior da prioridade que isso tem, porque o impacto é mais imediato na vida dele. O impacto é mais imediato. A educação ambiental, aquilo ali, você ainda tem aquela visão de que o lixo sumiu da minha frente, ele está resolvido. E a gente que pegou toda essa problemática dos lixões e dos aterros, a gente sabe o tamanho, né, digamos assim, do BO e da confusão que é para se resolver de fato isso, né? Porque tirar das vistas da nossa alçada é muito fácil. É verdade. Né? Jogar na alçada do outro é muito confortável. Mas resolver de fato, efetivamente... Como você falou, né? Doutor Eduardo Matos foi meu professor na Universidade Federal de Sergipe. Qual é o papel e como tem sido desempenhado o papel do Ministério Público Estadual, Federal, Tribunal de Contas, né? Na governança ambiental? Eu acho que a gente vive um momento, né, uma outra coisa que eu venho trazendo sempre. Políticas públicas, elas são como uma maré, né? Tem horas que está enchendo e você tem uma série de ações voltadas para aquela política pública. Daqui a pouco ela se retrai um pouco, né? Aquilo ali deixa de ser priorizado, seja por viés intelectual, seja por uma questão momentânea. Eu acho que agora a gente tem um momento que a política ambiental está expandindo novamente. Né? Ela teve um momento de retração, né? Onde meio que só ficou o pessoal que realmente acreditava e tinha prática com de fato com a causa, e agora a gente vem expandindo. Então, falo isso porque os ministérios públicos, eles vêm mudando a forma de atuar e vem se aproximando mais de parcerias, né? Isso não é de agora, já vem de um processo histórico, mas recentemente a gente teve os pactos de governança assinados, né? Se não me engano, já são entre 10 e 15 pactos com os municípios. O governo do estado está participando, o governo federal com o IBAMA está participando também, a Associação dos Municípios, né? A ANAMA também vem participando para fortalecer essa questão das políticas ambientais dentro dos municípios. Porque, voltando um pouco naquela minha fala inicial, por exemplo, quando você tem o Sistema Único de Saúde ou o Sistema de Educação, você tem muito bem as definições dos entes, né? Então, se é na educação, escolas de base fundamental menor é com o município, a partir dali é o estado, né? Mas não sou especialista, mas é mais ou menos isso, né? Então, sabe que o ensino médio é do governo do estado. Então, se você vai para o SUS, o que é atendimento nas UBSs, o que é atendimento de maior complexidade, que já vai para as unidades do estado. Então, a gente acaba tendo essa definição. E uma coisa mais importante, a gente tem um aporte muito grande de recursos. A gente tem uma destinação de recursos para a saúde, né? Para a saúde, para a educação, que já são definidos, então que também ajudaram muito a estruturação. Sim. A gente sabe que o CISNAMA, nosso Sistema Nacional de Meio Ambiente, ele não tem recurso, né? Ele até tem recurso, mas não tem esse repasse direto, né? É muito limitado. Então acaba que também isso fica muito, cada um correndo atrás do seu, de garantir o seu, e a gente tem um problema de invasão, de competência, né, de discussão. Na verdade, nem invasão é uma palavra até forte, mas de uma discussão muito grande até onde vai a competência de cada ente, de cada órgão, uma dificuldade de limitação, né, de atuação. A gente tem ainda aí uma dificuldade muito grande. Então, essa aproximação dos ministérios públicos e o Ministério de Conta também é importante para que a gente garanta recursos, né? E esses pactos estão sendo construídos. Eu acho que isso é muito importante na governança. Inclusive até o pacto é de governança ambiental, né? Por estadual, né? O estadual e o estadual de contas. Os dois ministérios públicos estão atuando conjuntamente. O Trabalho não, né? Porque não. O Ministério Público do Trabalho estava mais focado na questão das cooperativas, né? Dos lixões. Dos lixões e atuação nas cooperativas, mas acaba
executando em parceria também, através do Ministério Público Estadual, né? Sim. Então, eu acho que essa participação é fundamental para que a gente consiga garantir e equalizar também isso, porque a 140 ela trouxe algumas diretrizes, mas a gente sabe que ela é de 2011, então a gente já vai 15 anos de lei, da Lei Complementar 140, né? Então, e a gente tem a dificuldade da execução dela, e não é só em Sergipe, não. No Brasil todo. Lá na Bahia a gente tinha um outro modelo, como eu trabalhei na Secretaria Estadual de Meio Ambiente da Bahia, na parte de colegiados ambientais, acompanhando o CEPRAM, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente mais antigo do Brasil, né, que ele foi criado por causa do Polo. Então a gente tem essa dificuldade mesmo de definição, né, de parceria também, e eu acho que isso é fundamental. Até da própria interpretação, né? Porque até hoje se tem conflito com relação à interpretação, com relação, pelo menos, à autuação do órgão ambiental estadual e, concomitantemente, a autuação do órgão federal, e fica nesse bis idem, né, nessa confusão de uma coisa tão simples que é verificar que quem licencia que tem a competência para autuar. Fiscalizar é a competência comum, mas deve prevalecer o auto de infração do órgão que é competente para licenciar. Mas, enfim, a minha última pergunta, porque eu estou empolgada. Não sei se é porque eu conheço ele, aí eu acho que me dá mais sintonia. Governança e desmatamento. E legal, né? Porque tem desmatamento legal, se vocês não sabem. Exatamente. Entra também nesse arcabouço, né? Desse sistema de controle de participação social. Então, hoje em dia a gente tem, muito por causa da questão do enfrentamento às emergências climáticas, uma preocupação muito grande com o desmatamento, né? O desmatamento ilegal, a gente sabe que a também legalização de alguns desmatamentos para a sociedade e a compreensão é um pouco difícil, né? Porque se tem, e a gente que trabalha, né, fazendo os dois lados, né, analisando processos, né, e até como consultor também viabilizando processos, a gente sabe que tem o desmatamento legal, a possibilidade de desmatamento, mas a gente sabe também a questão da ilegalidade e a importância também que se tem de se rever alguns conceitos, principalmente na autorização de expressão de vegetação, porque a gente já está nesse limite, muito também num limite, né, de capacidade de absorção e de sustentabilidade. Mas a parte de governança, ela passa justamente nisso, né? Então, eu acho que a gente vem evoluindo muito nos processos de análise da supressão de vegetações. A gente tem uma série de tecnologias hoje em dia que permitem monitorar, né? A gente tem o Map Biomas com os alertas de desmatamento, a gente tem imagens de satélites cada vez mais reais, em tempo real, que a gente pode acompanhar isso, né? E entender onde é que está. A gente já tem tecnologia para dentro de uma autorização, poder consolidar áreas, né, e fazer corredores. Então, a governança passa muito por isso, né, de você priorizar áreas, né, áreas protegidas, onde você possa ter hotspots e garantir fluxo genético, né, todas essas questões, e governança dentro dessas áreas, porque não adianta você garantir agora para depois ser autorizado e derrubado. Né? A gente não pode retroceder muito na questão das áreas que estão em conservação. Né? E aí vem um ponto, talvez não seja o ponto da pergunta, mas eu acho que é bom a gente colocar, que é a possibilidade de entrada no mercado de carbono, RED+, né? Que é você monetizar. Essa é a minha última pergunta. Então eu vou aguardar. Não, eu vou deixar você, eu quero fazer outra pergunta. A minha é apenas uma ponderação, na verdade. É que falou também da 140, né? O Roberto também comentou sobre a 140 aí. Eu sou suspeito para falar sobre a Lei Complementar 140, que eu acho, é uma opinião bem pessoal, acho uma excelente lei. Achamos, eu também acho uma excelente lei. Ela veio para regulamentar ali o artigo 23 da Constituição, e ela, na minha concepção, ela trouxe ali diretrizes, especificamente falando em cooperação, que eu acho que é o que falta, na verdade, falando a verdade assim. Na minha concepção, falta muita cooperação e integração entre os órgãos que atuam em meio ambiente, em todas as esferas. Há uma certa presunção, vamos dizer assim, dos órgãos federais em relação aos estaduais, aos municipais e tal. Isso, na minha maneira de ver, não contribui em nada, antes pelo contrário,
só faz dificultar as coisas. A lei complementar ela veio justamente para estabelecer fundamentalmente esse espírito cooperativo entre aqueles atores que gerem o meio ambiente, né? Que governam o meio ambiente. E aí eu lhe pergunto, você sente, Samir, que há essa integração, essa cooperação? Porque isso é fundamental. Você colocou, o meio ambiente ele é transversal. Tem como um órgão fazer uma governança, uma gestão ambiental sozinho. Ele precisa, o órgão estadual precisa do órgão federal, o órgão federal precisa do municipal e assim por diante. Então, como é que você vê isso? Você sente isso, que há integração, que há cooperação, seguindo aquela determinação expressa lá, que está lá no artigo 3º da Lei Complementar 140, de cooperação? Esse é o maior desafio. E assim, voltando novamente à questão de que avança, né, retroage e avança, a gente está num novo momento de avanço, né, justamente com esses pactos, né, e essa mobilização. Lá na origem da 140 teve o PNC, que foi o Programa Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais, né? Participei disso então, lá em 2008, eu acho. Tem dele 2008. O PNC, então. A maioria de hoje, de boa parte dos gestores que estão, né, inclusive, não participaram lá, né? E inclusive, assim, aí eu me coloco, né, nessa parte de ter feito, a gente passou uma semana sendo capacitado no Hotel Parque Coqueiro. O hotel nem existe mais. Exatamente. O hotel nem existe mais. Mas então, naquela época, foi o mundo de tentar fazer essa descentralização, né, fortalecer os entes. Era uma integração muito grande, governo federal, né, o pessoal do MMA, eles vinham para capacitar junto com o corpo técnico do estadual e os municípios participando. Na época, eu estava no município de Socorro como técnico, né, então fui capacitado nisso. Então, não... Se conhece dessa época. Dessa época. Ter feito palestra lá de legislação ambiental para os municípios. Exato, eu estava lá, né? Era o seu Manuel Messias, que estava à frente da secretaria, exatamente. Mas eu fazia parte já do corpo técnico, né? Eu era biólogo, fui biólogo concursado lá da secretaria, então... A gente teve, e vários estados estabeleceram o fortalecimento dos entes municipais, né? Lá na Bahia tem os consórcios, né? Que tem os consórcios de gestão pública ambiental, então isso aí também é fruto dessa política pública, né? Então a gente teve, né? A questão ambiental, como a gente falou, ela teve uma retração na efetividade de sua política, mas agora a gente está retomando, né? Então, esses pactos, eles são fundamentais para isso, né? Então, mostra esse fortalecimento. É um retorno também, né? O retorno da própria secretaria nessa gestão é importantíssimo, né? Por mais que a ADEMA continuou cumprindo a agenda ambiental, né? Vinculada à SEDURB, e era uma necessidade daquela época, né? De ajuste, né, dentro da máquina, mas o retorno da secretaria é importante, porque você volta a ter uma dotação orçamentária específica para o meio ambiente. A gente sabe quanto recurso é importante para garantir a eficiência de gestão ambiental, de governança. Então, eu acho que a gente está num cenário, novamente, de evolução disso, e tem que ser, porque ampliou-se, os municípios de Sergipe cresceram muito, né? Se você pensar nos municípios fora da Grande Aracaju, a Barra está crescendo muito, Socorro. Eu me assustei quando eu voltei 8 anos depois para Socorro, com a quantidade de empreendimento que existia em Socorro. Então você tem São Cristóvão, que está retomando o crescimento, Itabaiana e Lagarto nem se fala, Estância também agora com a questão de turismo e a indústria que sempre foi forte em Estância. Então a gente tem que ter isso, a gente não consegue, né? O órgão localizado na capital é muito difícil, mas só que a gente também tem aquela salvaguarda que tem que ser com eficiência, com qualidade, então, e por isso que essa governança, essas capacitações, essa troca de informação, esses sistemas de governança são tão importantes para a gente garantir continuidade também, porque muitas vezes é o secretário que está à frente daquela época, ou depois muda tudo, né? Então a gente tem... Parece que até a memória, né? E existem algumas cautelas e isso serve até para o IBAMA, a gente tem esse problema, porque é como você fala, Robert, o órgão federal é o suprassumo, né? E muitas vezes a gente viu isso e a gente vê que não, que também muda aí a continuidade. Então,
destacar a questão do concurso público também foi importantíssimo, né? Porque eu estava conversando, daqui a 10 anos é que a gente vai ver o impacto disso, verdade. Justamente para que a gente, né, tenha... Não é agora, né? É agora. Então, mas a gente sabe que vai ter um efeito muito positivo. Capacitação, corpo técnico, segurança do corpo técnico, tomar decisão muitas vezes até contra dogmas que ele traz de origem. Né? Ele entender que dentro da gestão pública ele tem que ter uma outra visão, ele tem que olhar o outro lado. Né? Isso é importante. De vícios na administração pública é um negócio... Enfim, né? Já estamos chegando ao final. A gente gosta de conversar, mas a gente tem um horário. Só para finalizar, Samir, governança e crédito de carbono e o estado de Sergipe. E a COP30, né? E a COP30, você já fala tudo. Já vou no... Então, dentro da COP30, até, né, no off, digamos assim, estava conversando com o Dr. Alberto, a questão, ele perguntando o que eu achei da COP30, né? E eu falando que, assim, é importante porque foi uma grande vitrine, né? Tanto para você ser visto e ver também, e fazer acordos, né? E buscar soluções, e ver também que você não está tão errado. Né? Que tá todo mundo caminhando, né? Tentando. A dificuldade ela é global, de fato, e tudo, e as disputas elas são muito próximas, muito parecidas, né? Do que acontece em escalas maiores ou menores, mas é aquela. Então a gente tá, enquanto governo do estado, né? Agora já saindo um pouco do SAMI CPF, falando um pouco do como governo do estado, a gente está finalizando o plano estadual de ações climáticas. Né? A gente fez as consultas públicas, a gente já tem alguns produtos e não é simplesmente um plano, né? Na verdade são 5 produtos e um dos produtos é a estruturação do mercado estadual de carbono, né? Para que a gente possa de fato entrar no mercado de carbono, possa comercializar os créditos de carbono e identificar quais são os nossos potenciais de florestas, né? Então a gente está trabalhando com 2 linhas, uma de certificação para carbono na Caatinga, que é uma coisa nova, né? E o outro que já é consolidado, que é o Blue Carbon, que é o carbono do manguezal, né? Então a gente já tem algumas estimativas de potencial de arrecadação. A gente está tramitando um PL, que eu espero que logo em breve ele já seja aprovado, que é do mercado, a política estadual de carbono e pagamento de subsídios ambientais, né? Que é um outro viés fundamental para que a gente mantenha biodiversidade e floresta em pé e capitalize com isso, porque não tem como fugir do instrumento econômico, da capitalização, e é importante até para que a gente consiga viabilizar, né? Porque é priorização, não tem como a gente estar fora do mercado global. Então, na COP, a gente assinou o manifesto do Mangrove Backgrowth, que é uma ação internacional de manutenção e recuperação de manguezais, né? Então o Estado foi signatário, né? A gente participou de reuniões bilaterais durante o momento da COP, né? E junto ao BNDES também a gente assinou um outro protocolo de intenções, que são 100 milhões, né, para investimento em floresta, né, de reflorestamento, Florestar-se, né, e outros programas que a gente tem. Então a COP serviu muito para isso, para que a gente levasse um portfólio de ações. A gente participou também da Semana do Clima de Nova York, também, onde a gente conseguiu, esse do Mangrove, ele já veio desde lá, essa discussão, né, e a gente finalizou nesse período de COP. Então eu acho que é isso, o mercado de carbono é uma possibilidade muito importante para que a gente consiga manter os nossos recursos em pé, né. Então tem um potencial muito grande, isso aí tem um potencial muito grande de Mata Atlântica, tem um potencial muito grande de manguezal, né? A gente é um dos estados com e tem a Caatinga, que a nossa Mata Branca, que também ela já está começando a ser vista com um potencial muito grande de fixação de carbono, principalmente de carbono no solo, o que é importantíssimo. Perfeito. Independentemente, né, de aparato legal, viu, de legislação, que a gente sabe que a Caatinga não tem aquela mesma proteção que tem a Mata Atlântica, né? Mas é um caso também. Inclusive, o fundo da Caatinga foi colocado também como uma das prioridades lá na COP. Né? Desculpe. Enfim, né? Finalizamos mais um podcast. O nosso tempo já ultrapassou. Vou passar a palavra para Samir, para ele fazer as considerações finais. E depois disso, até o próximo podcast. Quer falar alguma coisa, Alberto?
Não, tá tudo conversado aí. Então, Tudo considerações finais com o Dr. Samir e depois até o próximo podcast. Agradecer o espaço. Eu acho que espaços como esse são muito importantes, né? Para que a gente consiga... são conversas que a gente tem muitas vezes, né? No nosso dia a dia, mas muito fechado no nosso nicho, né? A gente discute muito o meio ambiente, a gente conversa muito o meio ambiente, mas muitas vezes a gente não consegue... levar para fora essa desconstrução também e o meio ambiente e como ele está perpassando por tudo e como ele tem funcionalidades e viabilidade para que a gente não fique num bunker, né? É meio ambiente, eu quero só para esse pessoal do meio ambiente. Não, a gente vem, discute, a gente conversa, a gente mostra soluções e mostra a importância de fato no dia a dia das pessoas. Então, parabéns pela iniciativa e qualquer coisa pode chamar que a gente está aqui para conversar. Será cada vez. Um prazer. Obrigado. Até o próximo podcast.